Do lado, melhor, a caminhar Pessoal, agora a gente está atravessando a barreira de controle. Essa estrutura que parece uma aduana, nós chamamos assim. Ela é basicamente o acesso de tudo e todos que entram na usina. Como a empresa é binacional, assim como existe esse acesso no Brasil, também existe um acesso como esse lá no Paraguai. Cruzamos a barreira e entramos na área de concessão de Itaipu. Ela não é uma empresa pública, também não é privada, não é mista, não é holding, não é SA. Ela não se classifica como nenhum tipo de empresa existente. Por quê? Todo tipo de empresa é regido por um conjunto de leis. No caso de Itaipu, que rege ela é o próprio tratado, é o Tratado de Itaipu. Esse tratado é basicamente um compilado de legislações, de normas referentes a todos os tipos de empresas que foram interessantes tanto para o Brasil quanto para o Paraguai lá na década de 70. Então, por isso, ela é uma empresa sui generis. Esse tratado, gente, foi assinado em 73, ele tem de peixes. E esses animais aí todo mundo conhece, né? Capivaras, são bem comuns no Brasil inteiro. Maior roedor do mundo. Uma mãezinha dessa pode pesar até 80 quilos na idade adulta, tá? E como qualquer outro roedor, ela reproduz muito fácil, gente. Então a gente também precisa de predadores para ajudar a controlar essa população. Aqui, vez ou outra, a gente consegue observar onças pardas passando por aí. Ali na frente, inclusive, tem uma placa de travessia de onça, porque elas são avistadas aqui, tá? Jacaré do papo amarelo é outro predador, e eles habitam essa área do parque. Então são esses predadores que fazem esse controle de natalidade desses bichinhos, tá? E nosso passeio, gente, não trata muito dessa parte ambiental. À esquerda nós vemos a barragem de concreto. Essa estrutura eu comentava com vocês que foi construída sobre o leito do rio, tá? Além dela, pessoal, nós temos dois tipos de barragens auxiliares aqui em Itaipu. Ela não é toda em concreto. À nossa frente, essa superfície mais escura é a barragem de invocamento, tá? É uma das barragens auxiliares. A gente está se aproximando dela agora. E nas extremidades nós temos mais uma composição de barragem auxiliar, que são barragens de argila compactada.
E aí de concreto, para levantar esse paredão aí, foram mais de 12 milhões de metros cúbicos. Daria para construir cerca de 210 estádios de futebol do tamanho do Maracanã com todo esse volume. E aí para atender essa demanda tinham fábricas dentro do canteiro. E aqui à esquerda de vocês, nessa área descampada, a gente vê as ruínas de uma dessas instalações. Dentro do canteiro de obras também existiam fábricas de gelo, produzindo aqui dentro cerca de 54 toneladas de gelo em escama por hora para ser misturado ao concreto. Ele tinha que ser lançado ali gelado, a uma temperatura máxima de 7 graus Celsius, para minimizar o calor liberado no processo de hidratação. Ali no processo de cura do concreto, ele passa por uma reação exotérmica, ele libera calor de dentro para fora. E isso, gente, pode causar formação de bolhas, fissuras, que vão evoluir para rachaduras e comprometer a qualidade da estrutura. Em nenhuma obra, essas formações são interessantes, né? Ela em casa, a gente joga uma mangueirinha na superfície e tá tudo certo. Aqui na barragem, tem bloco que alcança 20 metros de espessura. Não tem como jogar essa água na superfície, ela não vai chegar no meio do bloco para fazer o serviço dela. Então, o concreto já recebia gelo na mescla para essa hidratação acontecer de dentro para fora, ao invés de fora para dentro, evitar essas formações, dessas bolhas e dessas fissuras e, consequentemente, garantir a qualidade da estrutura. E nesse ponto, a gente vê um pouquinho mais de perto a barragem auxiliar de enrocamento, que eu comentava com vocês antes. Essa aqui, pessoal, é feita só com elementos naturais. A composição dela se baseia em areia, argila e rocha. Então, bem no centro dela tem um filtro de areia que funciona como um dreno para direcionar água de infiltração. O núcleo dela é feito de argila compactada e na superfície nós temos essas rochas basálticas. Aqui, gente, não tem concreto nem metal, porque aqui o esforço sobre a estrutura é menor, né? A profundidade aqui é menor. E foi uma forma que eles encontraram também de reaproveitar o material, né? Aqui, de todas as escavações que aconteceram, removeram cerca de 32 milhões de metros cúbicos de rocha. Isso é 2 vezes o volume do Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e todo esse volume foi reaproveitado. 80% aqui, os outros 20% triturado. Frente, ó, já dá pra ver o Vale do Rio Paraná. Ali, gente, já foi uma forma natural dele, tá? Tudo que vocês veem à esquerda também era assim à direita. Aí levantaram um paredão, se formou um obstáculo imenso no meio do rio, a água não conseguia atravessar a estrutura, né? Então, o nível do rio subiu, já que tinha esse obstáculo aí. Aqui subiu mais de 100 metros e alagou uma área, invadiu a área seca de 1.350 km². Essa é uma área, gente, maior que a cidade do Rio de Janeiro, tá? Então foram alagados 1.350 km² para formar o laguinho que a gente vê à direita aí, né? Não dá nem para ver o final dele, gente. São 170 km de extensão, de largura máxima são 12 km. E a profundidade, onde a gente vai fazer a primeira parada, chega a 170 metros, tá? Essa diferença de nível que nós vemos da superfície do lago para a superfície natural do rio ali embaixo, chega a 120 metros. Então, mantenham em mente, pessoal, que o que vocês estão vendo à direita é artificial. Antes não era assim. Antes o rio era baixinho e era estreito, igual vocês estão vendo lá embaixo. Agora, por conta da barragem, o rio está sendo represado aqui à direita para ser canalizado, né? E girar a turbina lá embaixo para daí seguir o fluxo rio abaixo, tá bom? E bom, à direita nós vemos essas torres brancas, são pistões hidráulicos. Eles são usados para baixar uma comporta que fecha o fluxo de água da máquina, para que as pessoas entrem no poço e façam trabalhos de manutenção. Cada unidade geradora tem o seu pistão hidráulico correspondente, tá bom? E é aqui que a gente vai fazer a primeira parada. Aqui, gente, nós temos limites para nossa circulação. Então, por gentileza, atenção. Cê é louco!
Olha a altura. Olha o tamanho dos carinhas lá embaixo, velho. Olha o tamanho dos carinhas lá embaixo. Minha nossa. Parece mar, entendeu? A onda tá no mar. Nós estamos. A mais escura é de rocamento, que foi que nós subimos, e lá no final tem um gramado atrás das árvores. Lá é a barragem de argila compactada, tá? E à direita nós vemos as costas do vertedouro. O vertedouro é famoso, né? Sempre que eles promovem Itaipu, o vertedouro aparece aberto, mas hoje vocês vão ver ele fechado, gente. Por quê? Não tem excesso de água nesse momento. Mesmo que o lago estivesse no nível máximo, não significaria que eles abririam as comportas. Para vocês terem uma ideia, o nível máximo do lago seria se ele estivesse cobrindo toda aquela faixa ali no concreto, tá? Mesmo que o lago esteja nesse nível, a prioridade é que essa água passe pelas turbinas, ali à esquerda. Uma vez que eles não têm conta de turbinar essa água, para evitar que essa água transborde a barragem, aí sim eles abrem as comportas e a água desce pelas rampas. E nós vamos ver agora. Aqui à esquerda, se quiserem levantar para ver melhor, podem ficar à vontade. Aqui a gente vê então. Aqui, ó, aqui que desce a água. Aqui que desce a água, né? Lá no finalzinho das rampas a gente vê estruturas que parecem piscinas, são tanques de dissipação e eles estão ali para diminuir a velocidade da água. Então a água chega no tanque, ela é direcionada para cima, mas forma uma onda, essa água se dissipa e chega com uma força bem menor no leito do rio. Tudo isso para minimizar a erosão causada pela abertura do vertedouro ali no leito do rio Paraná. Agora eu vou pedir para sentarem novamente para o Cleverson retomar a velocidade da via. Gente, não parece ser bem lá dentro, a gente vai falar mais dessa parte de energia, tá? Só por curiosidade, essas cachoeirinhas aqui à esquerda, água de infiltração ali da barragem de argila. É normal, toda estrutura que fica em contato direto com a água sofre de infiltrações. No projeto, direcionados para baixo. Todos eles, pessoal, estão saindo do sistema de arrefecimento dos geradores e não das turbinas. A água que está girando a turbina está saindo entre 30 a 40 metros abaixo da superfície do rio, tá bom? E o que está levando a água do lago até a turbina são esses dutos brancos em frente à barragem. Eles são chamados de condutos forçados. Cada um deles mede 10 metros e meio de diâmetro e dentro deles passa até 700 mil litros de água por segundo. Essa vazão é equivalente à potência que cada máquina produz. É 1 metro cúbico de água que passa nela para 1 megawatt que ela produz. Então, se passa até 700 metros cúbicos, ela produz até 700 megawatts. São 20 máquinas ao total, então a capacidade total da usina é de 14 mil megawatts. E nesse trecho, gente, a gente nota também que a barragem tem vários vãos. Esses vãos são popularmente chamados de catedrais de concreto, porque o formato deles lembra bastante a estrutura de uma catedral. São 136 vãos ao longo da estrutura e
por conta deles, só de concreto durante a obra, eles economizaram pelo menos 4 milhões de metros cúbicos, uns 30% do volume total usado aqui para levantar a barraca. A gente agora vai dar início à nossa visita interna. O capacete agora é obrigatório. Nada é permitido embaixo do capacete, além da touca descartável, tá? Então tira o boné, tira o chapéu, coloca a touca e o capacete por cima. Tem uma roldana atrás do capacete que vocês vão usar para fazer o ajuste na cabeça de vocês. Então para a esquerda afrouxa, para a direita aperta. Aqui dentro da usina, pessoal, é importante que vocês tenham muita atenção ao grupo que vocês estão acompanhando, tá? Nós às vezes cruzamos com outros grupos. O grupo de vocês é o grupo número 8. Esse número está no crachá, tá? Lembrem que vocês estão comigo, Stephanie, com o Diego e com a Grace, beleza? Ali dentro nós temos bebedouros disponíveis. Então, se caso alguém precise encher a garrafinha, tragam ela com vocês para fazer esse abastecimento, tá? Aqui dentro também, olha pessoal, o tubo, nós não podemos tocar em nada. Ei, olha uma válvula, um botão. tubo. Se isso acontecer, a nossa visita vai ser terminada imediatamente, tá bom? Isso o quê? André, você pegar aí o botão, não mexe em nada, André. Tira esses dedos. Pedro! Cadê o Pedro? A gente vai entrar agora em uma dessas catedrais de concreto, mas antes nós vamos dar alguns minutos para vocês tirarem fotos aqui fora, tá? Com os condutos forçados. A nossa área para fotos, pessoal, assim como lá em cima, é bastante específica. Notem que os dutos têm nomenclaturas. Aqui a gente tem o número 11, ali o 10. A nossa área para fotos é lá na frente, entre o duto 9 e 9A. Vocês vão ver que entre esses dois dutos tem um portal azul. Então é lá que nós podemos ficar, tá? Desembarquem, não fiquem aqui à direita, por gentileza. Já sigam para a área. Caco de tubo. Dá pra escutar a água, ó. Ui! Oi, 800 mil por minuto? Segundo? Caraca, velho. Dá pra sentir mesmo a água descendo. Aqui deve ser mais. Não, eu tô pressionado quase o tamanho da chapa, olha. Fez toda a curva e não tem emenda. Olha lá onde é que começa a chapa. Ah, é?